Bungie, empresa que foi responsável por criar uma das sagas de jogos mais importantes da história, Halo, um dia decidiu que queria se tornar uma empresa independente novamente. Ela compra parte da empresa que pertencia à Microsoft, produz ainda 2 Halos e então em 2013 anuncia Destiny, um dos jogos mais importantes da 8ª geração, pois seria um dos primeiros de grande porte para demonstrar a potência dos novos videogames. Mas acabou se tornando um jogo que dividiu a comunidade, entre aqueles que consideraram o jogo medíocre e aqueles que simplesmente se apaixonaram e fizeram uma comunidade extremamente fiel ao game. Eu era um jogador no meio disso. Uma hora eu jogava o jogo e me divertia horrores, aproveitava cada coisa que ele tinha a oferecer. Tempos depois, eu jurava pra mim mesmo que nunca mais ia gastar um centavo com esse jogo e abandonava até mesmo por anos. Depois voltava, jogava, comprava tudo o que precisava por um valor extremamente baixo e me divertia horrores novamente. E assim o ciclo se repetia e se repetiu até agora, onde a forma final foi lançada e me mostrou uma das histórias que eu mais amei em Destiny, com uma finalização épica e até mesmo emocionante, o que me fez questionar, porque parece que eu amo e desprezo tanto esse jogo ao mesmo tempo. E assim chegamos aqui, onde dentro de acontecimentos e da minha experiência, descrevo o porquê Destiny é tão fantástico, ao mesmo tempo que possui um enorme potencial desperdiçado, o que o torna até mesmo medíocre. Destiny lança tanto para a 7ª geração quanto para a 8ª, um jogo onde somos ressuscitados pelo nosso fantasma, em um mundo onde tempos atrás, um ser conhecido como Viajante chegou e ajudou a humanidade a se desenvolver de diversas formas. Mas quando houve um ataque da sua contraparte, a Treva, o Viajante praticamente se sacrificou para proteger a humanidade. Após isso, ele liberou os fantasmas, máquinas com parte de seu poder, para ressuscitar as pessoas para se tornarem combatentes extremamente poderosos. Agora, como guardião ressuscitado, você parte para se juntar aos demais guardiões e então começar a fazer missões para defender a humanidade. No jogo temos 3 raças, humanos, despertos e exos. E assim também temos 3 classes, caçadores para aqueles que desejam um estilo mais rápido e ágil, titã para aqueles que querem ter poder defensivo, mas tendo uns ataques bem porradeiros, e arcano para quem deseja poder de suporte, junto de habilidades extremamente destrutivas. O jogo te oferecia diversos modos de jogo, o modo história, do qual você iria evoluindo seu personagem, ia descobrindo sobre esse mundo, ia descobrindo planetas novos, assim como inimigos novos. Até mesmo muitos dizendo que o jogo realmente começava ao terminar o modo história. A exploração livre, onde as áreas dos planetas que você desbloqueou podiam ser exploradas para coletar recursos e fazer objetivos. Os assaltos, que são missões com 3 jogadores, onde você enfrenta hordas e hordas de inimigos até chegar no chefe para matá-lo. O Crisol, que era o modo competitivo entre os jogadores, e por fim, a Incursão, uma missão mega especial e muito difícil que era realizada com 6 jogadores, passando por cenários onde é necessário descobrir o que precisa ser feito para continuar avançando, enquanto enfrenta inimigos muito poderosos, levando inúmeras horas para se terminar. E quando eu digo isso, digo de grupos que podiam levar até mesmo 12 horas para conseguir concluir a incursão. Isso porque o jogo era difícil, e bem difícil. Um simples assalto era capaz de te travar por um bom tempo até conseguir matar o chefe. O jogo não era focado no online, ele era 100% online, sendo na verdade focado em jogar em co-op, normalmente missões em até 3 jogadores, o que na realidade tornava o jogo extremamente divertido. As divisões de classe faziam com que cada jogador conseguisse ser independente, mas ao mesmo tempo sendo possível complementar o time, e a dificuldade obrigava os jogadores a trabalhar em conjunto. E isso acontecia de uma maneira extremamente natural, tudo isso com uma gameplay extremamente divertida e dinâmica, onde tudo é rápido e bem frenético. Só que, apesar do jogo ser muito divertido, ele se lotava de problemas. Talvez em partes porque a comunidade esperava algo um pouco diferente. Afinal, sendo a empresa criadora de Halo, alguns esperavam algo mais bem trabalhado em história e em variações na gameplay. Se tínhamos mapas abertos que se passavam em diversos planetas, esperavam uma exploração mais interessante, algo que Destiny não se propunha. Ele era um jogo loot shooter em co-op, ou seja, um jogo onde você joga matando inimigos até que eles dropem equipamentos para evoluir o seu personagem, com foco em fazer isso com os amigos. E, bem, era isso. No geral, ele cumpria seu objetivo, mesmo não sendo o que muitos esperavam, mas mesmo assim, ele continha problemas. A história, apesar de ser boa e interessante, que incluía uma lore extremamente bem feita, planetas com histórias interessantes e personagens fenomenais,
já seria difícil de se entender por estarmos jogando com amigos, mas era extremamente mal contada. Mesmo jogando sozinho, você terminaria o jogo sem entender metade do que estava acontecendo. Sensação quase parecida com Dark Souls, mas não sendo proposital e não tendo o mesmo charme. A conectividade online 24 horas também era um saco. Se você estivesse com a internet oscilando em casa, pau na sua bunda. Vai passar raiva ou vai ficar sem jogar mesmo. Mas o pior era a repetitividade. Após zerar a história, evoluir um pouco o seu personagem e jogar um pouquinho mais, o jogo se tornava repetitivo ao ponto de ser chato. As missões não apresentavam grandes coisas para o jogador. Era chegar, matar, avançar, matar e assim por diante. Raramente as missões apresentavam algo que variasse o que precisava fazer, como puzzles diferentes. Também mal existiam objetivos para ir concretizando, algo que fizesse você querer jogar por estar buscando alguma coisa. Eram mais coisas específicas. Jogar, torcer para ganhar engramas lendários ou exóticos e... bem... é isso, o jogo havia errado em uma das coisas de extrema importância para o que ele era: longevidade. Depois que você completou a história e repetiu seus assaltos algumas vezes, não tinha mais o que fazer. E conforme seus amigos vão deixando de jogar, tudo piora, já que era um jogo extremamente chato de se jogar sozinho. Existindo coisas que ou o jogo te junta com outros jogadores, ou coisas que simplesmente você não tem sequer como jogar, como a incursão. E assim acontece meu primeiro abandono ao jogo, já que não tinha mais o que fazer e nem mesmo com quem jogar. E os problemas se repetiram nas duas DLCs seguintes. Você se divertia, porém chegava a um ponto em que o jogo se tornava repetitivo novamente, havendo inclusive reclamações sobre essas DLCs adicionarem muito pouco ao jogo, até que surge o Rei dos Possuídos. E isso daqui muda tudo, ou quase tudo. O que quer que você mate, Oryx irá repor. Agora, não só seria adicionado muito conteúdo, mas sim o sistema do jogo muda. O jogo ganha uma nova história, mas sendo uma puta de uma história, apresentando um dos maiores vilões da franquia, um novo mapa sendo sua nave, o Encouraçado, novos inimigos que seriam os inimigos que a gente já conhece, mas... possuídos. Apesar de parecer um simples reaproveitamento, na verdade muitos desses inimigos apresentavam sim habilidades e dinâmicas novas. Não eram realmente os mesmos. Agora, eles também traziam o sistema de jornadas, objetivos com histórias por trás, com o intuito de desbloquear recompensas, o que incluía até mesmo novos poderes para o nosso personagem. Era de longe a DLC mais completa, repaginava o jogo e mesmo os defeitos se mantendo, agora eles eram muito menores, o que melhorava e muito o aproveitamento desse jogo, e reconquista muitos jogadores. Após isso, é lançada a Ascensão do Ferro, novamente não trazendo tanta coisa nova, mas até que tendo bastante personalidade. Então, oficialmente o jogo é finalizado. Destiny 1 teve diversos problemas, mas havia sido amado pela sua comunidade, que defendia com unhas e dentes, e para muitos, havia se tornado seu jogo favorito. Quando a Ascensão do Ferro lança, eu volto para o jogo, e realmente, como dito, após tantas DLCs, quase que parecia outro jogo, extremamente instigante, com muita coisa para se fazer, o que me fez inclusive fazer tudo que o jogo tinha, e isso com os 3 personagens que era possível criar. Então, eu relativamente gastei muito, mas muito tempo mesmo com ele. Vocês nunca mereceram o poder que lhes foi dado. Eu sou o Gal, e a sua luz é minha. Destiny 2 então é lançado, apresentando uma história base muito superior à história do seu antecessor, voltando com todo o sistema do primeiro jogo de volta. Sistema de jornadas, missões em cada planeta com pequenas histórias, eventos um pouco mais diferenciados, novos poderes, mudanças interessantes no sistema, um vilão muito interessante e... ué, a comunidade se decepcionou? A realidade é que Destiny 2 não era ruim, ele era desnecessário. Destiny 1 tinha muito, mas muito conteúdo, e uma empresa decide criar um outro jogo com metade do conteúdo e sem nenhuma novidade, ficando para muitos que era melhor ter sido uma DLC do primeiro do que de fato um jogo novo. Apesar de algumas pequenas mudanças, não era significativo para justificar um novo jogo, as qualidades se mantinham e os defeitos também. Bom, na realidade, para piorar tudo, eles ainda aumentam os defeitos. Primeiramente, o jogo se torna praticamente fácil.
O próprio Destiny já havia reduzido a dificuldade em updates, mas aqui se torna comum que a maioria das coisas você consiga finalizar sem grandes dificuldades, com exceção da incursão e modos de jogo especiais. Porém, esse não é o verdadeiro problema. Estamos falando de um jogo pago, que inclusive as DLCs que viriam também seriam pagas, e mesmo assim eles adicionam microtransações. Apesar de ser para coisas que não de fato interferem na gameplay, cosméticos, emotes, pardais, fantasmas e afins, ainda assim é chato pra caralho, e não sendo barato. Mas não basta ter o jogo pago com DLCs pagas e microtransações, eles ainda trazem o sistema de passe de temporada. Passes esses trazendo histórias que, à primeira vista, podem não parecer tão importantes. Só uma historinha pra você se divertir e tendo algumas coisas novas pra fazer. Mas não. Várias dessas temporadas tendo desenrolares que inclusive mudam coisas no mundo e como a história tá se seguindo. E você que acaba querendo acompanhar a história, mas não tem como ficar acompanhando os passes de temporada, pau na sua bunda. 2. Monetizando seu jogo com um conjunto de práticas que, separados, não seriam de fato um problema, mas juntos eles demonstravam que estava acontecendo de pior na indústria dos games. Pera, você acha que acabou? Eles lançam suas duas primeiras DLCs, Maldição de Osiris e Warmind, os dois com novas histórias e mapas novos, com uma ideia semelhante das primeiras DLCs do Destiny 1. DLCs menores para adicionar um pouco de conteúdo até chegar a algo grande, mas como posso dizer, as duas DLCs são umas verdadeiras bostas. Histórias nem um pouco interessantes, mapas menos ainda. Fora que quem era amante da história do Destiny se decepcionaria ao conhecer um dos personagens mais misteriosos e lendários da franquia, o que só reforçava a decepção com esse segundo jogo. Mas então é lançada uma das DLCs mais importantes de Destiny 2, Forsaken, trazendo uma história com uma carga emocional muito boa, dois mapas muito bons e várias coisas novas para se fazer. Destiny dá até aquela recuperada no público. No meu caso, apesar de aproveitar muito esse jogo, seria o momento em que eu daria uma pausa nele. Mas isso seria por ter feito tudo o que eu queria e não ter muito mais para onde ir. Mais uma DLC bem aproveitada. Mas claro que eles não poderiam fazer isso sem fazer alguma caca junto. Em 2019, o jogo se torna gratuito. Em si, não sendo ruim, mas deixando alguns jogadores que pagaram bem frustrados, já que compraram um jogo que em si eles poderiam ter esperado e nem mesmo receberam grande coisa por isso. Mas até aí, tudo bem, só que posteriormente eles simplesmente excluem quase que metade do jogo. Pois é, a história base é excluída, os mapas de Titã e Io, modos de jogo e alguns mapas dos outros modos. E os mapas com as histórias de Marte e Mercúrio, além de um dos mapas de Forsaken. E você que pagou pelo jogo e pelas DLCs, pau na sua bunda. 3. Opa, ainda não chegamos nesse. A desculpa deles é que foi para liberar armazenamento para novos conteúdos. Apesar de se poder entender isso, não justifica excluir um conteúdo que foi pago pelos jogadores. Sendo que eles poderiam optar por deixar essas histórias e esses mapas como opcionais para se baixar. O público se revolta com a decisão. Mesmo com o lançamento de duas DLCs que eu joguei com os amigos, isso me deu um desânimo tão forte que até mesmo decido não gastar mais um centavo com Destiny. Mas dessa vez é sério, viu? É, bem sério. Bem, apesar dos pesares, não só de besteira viveriam. As próximas expansões trazidas seriam surpreendentemente boas. Não seria mais aquele sistema de DLCs mequetrefes até uma maior. Todas as DLCs seriam grandes e trariam conteúdo. As 4 DLCs lançadas teriam ótimas histórias, muita coisa para se fazer, traria cada uma mapas novos, uma ótima narrativa, excelentes personagens e eventos. E a maioria delas ainda trariam poderes novos. Depois de tantos anos de Destiny, finalmente começariam a adicionar elementos novos nas composições de poderes. Nem todas as DLCs foram boas, tipo essa, bem porcariazinha, mas até a Queda da Luz trouxe um dos poderes mais maneiros do jogo, ajudando a combater um dos maiores problemas, que era a repetitividade, pois agora a maioria das DLCs possuem conteúdo que muda como você joga, mas o histórico da Band mesmo assim não continuava muito bom. Os passes de temporada começavam a cada vez ter mais coisas importantes e, consequentemente, para os jogadores ficando cada vez mais caro acompanhar todos os conteúdos. E com a Queda da Luz, a receptividade foi tão baixa que a próxima DLC, uma das grandes promessas, teria a pior pré-venda de Destiny. O que inclusive ocasionou a demissão de mais de 100 funcionários após a compra da Sony, e o adiamento da DLC em 2 meses.
Mas então é lançado a forma final, a última DLC até o momento, lançada 4 de junho desse ano, que parece até mesmo ser uma carta de amor aos fãs, com acontecimentos arrepiantes, alguns fanservices extremamente bons, bem feitos e emocionantes, e com um final que me fez questionar sobre esse jogo. Um jogo tão bom, mas que diversas vezes eu não quis chegar perto, mas no final eu estava lá, eu sabia tudo, melhor, quase tudo, que estava acontecendo, me importava com os personagens, sabia a carga que tudo aquilo que estava acontecendo ali carregava. No fim, eu diversas vezes falei que nunca mais jogaria esse jogo. Estava lá, jogando uma das missões mais épicas, tendo jogado Destiny 1 inteiro, o jogo e cada DLC, e tendo jogado o jogo e cada DLC também do segundo. E aquele momento, nem imaginava que amaria tanto ter jogado. Mas a realidade é que, sem nem querer, eu havia vivido a história inteira de Destiny. E quando estava fazendo a missão final, veio esse ciclo de 10 anos se fechando. Tudo que vivi com Destiny me passou pela cabeça. E o quanto eu me diverti nesses anos. E no fim, foi do caralho. Assim como minha promessa foi pro caralho também. Você é meu favorito. Lembra sempre disso. E aí é que tá, Destiny na realidade é um jogo muito bom. Seja o primeiro ou o atual, tem um universo extremamente rico e interessante, personagens fodas, histórias que podem te deixar arrepiado e principalmente a gameplay, eletrizante, bem feita, dinâmica, rápida e muito divertida. E apesar de se atrapalhar por causa da repetitividade, problemas de narrativa, realmente perde o brilho pelas péssimas práticas da Bungie, como ser um Frankenstein de monetização ou DLCs bem meia boca, o que faz inclusive eles não conseguirem sequer manter os seus próprios jogadores. Não sabemos ainda como será Destiny nas mãos da Sony. Faz pouco tempo que ela comprou a Band e tudo já estava encaminhado. Muitos criticaram as demissões feitas pela Sony, mas sendo bem sincero, com as péssimas práticas que a Band tinha com seu jogo, ao ponto da última DLC, que é com certeza uma das mais importantes em tempos, ter o menor interesse do público, desculpa, mas eu vou ser a última pessoa a criticar a decisão, pois com certeza tinha algo de errado acontecendo lá, e não só precisava, mas precisa de mudanças. Destiny foi odiado por muitos por causa das suas limitações, mas também foi marcante para milhões de pessoas, o que demonstra que se eles se esforçassem, poderiam colocar o jogo no topo novamente. Mas isso não se demonstra ser uma prioridade para eles, pelo menos não por enquanto. De qualquer forma, enquanto isso, eu vou voltar a jogar um pouco até enjoar, e então largar esse jogo por pelo menos uns 4 anos.